Bom dia a todos, meu nome é Fernando Lima, eu sou o diretor da BRH São Paulo, na Regional Metropolitana Oeste. Estou muito feliz de poder apresentar a vocês esse bate-papo, que nós colocamos o título de O Mundo Já Mudou. E você? O que você pode fazer para ser mais valioso nesse novo mercado? Em nome da associação, eu agradeço a participação de todos nesse encontro, em especial os nossos convidados. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer os nossos patrocinadores de gestão, que são o AC Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, a Lee Hatch Harrison, a HealthBeat, a ProPay e o Universe. Eu aproveito e convido a todos para conhecerem mais sobre a associação e as nossas ações para as comunidades de recursos humanos. Vocês podem acessar o nosso site, abrhsp.org.br. Aproveito também para informar que nós vamos abrir para perguntas e respostas logo mais, mas que você já pode ir mandando suas perguntas pelo chat. Bom, vamos lá. Hoje nós temos dois palestrantes com muito conhecimento e experiência. A Flávia Costa, ela é formada em administração de empresas pela FGV, em coaching integrado pelo ICI e tem 8 anos de formação em filosofia com o professor Carlos Eduardo Mateus, que é o titular do Departamento de Filosofia da PUC. Uma experiência prévia no mercado financeiro como advisor de investimentos, ela passou a atuar em consultorias estratégicas de recursos humanos. A experiência em coaching executivo, voltado à mentoria de profissionais C-level, além da condução de projetos em gestão de talentos, na Career Center, a Flávia é responsável pela gestão comercial e técnica da área de carreiras, com foco em projetos de outplacement e longevidade. E temos também o Fábio Cassetari, ele é o fundador e CEO da Meu Entrevistador. Ele fez administração pela FGV, Escola de Administração de São Paulo, é pós-graduado em finanças pelo INSPER, e antes de empreender, ele teve também experiência em banco e consultoria. Flávia, eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais. Em seguida, o Fábio vai sucedê-la. Obviamente que durante a conversa, se o Fábio entender que cabe algum complemento, ele pode também intervir e compartilhar o tempo com você. Mas depois dessa etapa, que deve durar mais ou menos uns 20 minutos, então nós teremos o nosso bate-papo com os nossos participantes, com o nosso público. Bom dia a todos. Obrigado, Flávia e Fábio. Vamos em frente. Bom dia, queria agradecer a BRH, principalmente ao Fernando, né, por todo o apoio aí, essa troca aí nessa preparação, ao Paulo César Correia também, que abriu essa oportunidade para a gente. Então, a ideia minha e do Fábio hoje era trazer um enfoque um pouquinho diferente. A gente tem visto muitas lives aí sobre o futuro do trabalho, algumas ótimas, mas a nossa ideia foi falar mais do presente, né? Quer dizer, a mudança foi tão rápida, né? Foi tão radical que esse mundo já é um outro mundo. Se a gente olhar há 3 meses o que era a vida da gente, parece que faz anos e as coisas já mudaram muito rápido, né? Então, o que a gente entende é que a gente está num momento muito hostil em termos de mercado de trabalho, muito competitivo, uma corrida mesmo, e vai sobreviver ali quem se adaptar mais, né? Uma ideia meio de Darwin. Então, o que a gente queria era falar mais com enfoque no presente e nas pessoas, o que elas têm que fazer para correr atrás, vamos dizer, disso que já aconteceu do mundo aí, né? Então, eu acho que o cenário atual, né, se a gente for pensar, eu acho que alguns setores tiveram mais impacto, outros menos, mas todos os profissionais vão ter que ter mais flexibilidade de ideias e se abrir aí para o mundo digital e se capacitar mais rapidamente, muito mais do que já vinha acontecendo, né? Então, o que a gente está vendo é que teve uma antecipação das tendências que a gente de RH falava aí para os próximos 3 anos, 6 anos, 10 anos, aquela ideia de que 10% das profissões que a gente conhece não vão existir em 2030, e vários desses conceitos se anteciparam absurdamente, né? Quer dizer, tudo já está acontecendo agora. Eu acho que não foi só a pandemia e esse novo cenário de negócios que a gente está vendo, mas também essa questão da maior digitalização, que também acelerou com isso, e a própria legislação, a nova legislação trabalhista, elas já mudaram
um cenário, a gente que trabalha com outplacement tem falado já muito isso com os assessorados, né? Quer dizer, a ideia de que o modelo CLT não é o único modelo, né? As pessoas têm que ter menos essa ideia de procurar emprego e sim procurar trabalho e novas oportunidades de desenvolvimento, né? Quer dizer, algumas outras formas de trabalho que já existiam ficaram mais presentes e vão cada vez mais ficar, como trabalho por projeto, PJ, freelancer, trabalho temporário. Então, a gente, como eu falei, que trabalha com outplacement, a gente tem tentado quebrar esse paradigma e abrir não só para os profissionais um pouco mais velhos, para todos, de que pode faltar emprego, mas não falta trabalho, desde que esse trabalho atenda a uma necessidade e a uma demanda. Então, a questão é essa de enxergar qual é essa necessidade, né? Aqui falando mais comercialmente, é você sempre procurar o problema de alguém e você mostrar que você é a solução, né? Então, eu acho que hoje o que a gente vai tentar aqui é falar um pouco dessa solução, pelo menos se pôr a caminho de uma solução. Eu acho que a palavra é requalificação agora para as pessoas, mas não só no sentido técnico, né, de fazer mais cursos ou assistir todas essas lives, muitas são ótimas que a gente tem visto, mas é num sentido muito mais amplo, né? Tentar entender quais são as exigências desse novo mercado e quais são os critérios, né, que as empresas vão usar ou os próprios clientes, o próprio mercado vai exigir das pessoas, né? Pensando nas empresas, tem uma certa tendência que a gente tem visto, estudado, de um downsizing, assim, quer dizer, algumas áreas, algumas diretorias começam a acumular 2 ou 3 áreas e ter redução de salários mesmo entre alguns profissionais mais sêniores, às vezes, às vezes a troca por alguns mais júniores, né? E a outra, quais são as exigências, então, nesse cenário, né, de eventual redução de salário e as pessoas tendo que acumular mais áreas do que elas tinham antes, né, só da caixinha delas. Então, nós que trabalhamos, de novo, aí com RH, e a gente fala tanto em avaliação de competências, tal, é óbvio que as competências continuam sendo importantes, mas aquele conceito do chá, né, conhecimento, habilidade, atitude, eu acho que ele é um pouco pequeno para a gente avaliar as pessoas agora, né, quer dizer, o que é medido agora é o retorno que esse profissional dá, né, a efetividade em termos de entrega de resultado, né, versus o que ele custa, paralelamente a essa avaliação de competências, mas ela não basta, né? A pessoa ser bem avaliada comportamentalmente ou em termos de conhecimento técnico específico. E além desse retorno, é a capacidade de inovação, né? Esse caminho digital foi muito acelerado, as pessoas que já estavam mais próximas, né, tiveram vantagem e é uma corrida ali contra o tempo. Então, eu acho que o que a gente vê nessa questão dos critérios novos, né, perante essas exigências? A capacidade de adaptação, acho que é o critério número 1, mas não só a capacidade de adaptação, a velocidade dessa adaptação. Não adianta a pessoa agora se adaptar como antes e procurar as suas novas competências e cursos, mas ela tem que ser muito rápida. A profundidade e a excelência da entrega, né, são mais visíveis e, então, quem sempre entregou resultado e tem uma experiência grande vai ter vantagem. Quer dizer, a palavra agora, cada vez mais a gente se distancia do especialista e fala em versatilidade, né? Como eu falei, essa coisa de atender várias áreas, né? Pessoas, por exemplo, como eu, que tem um lado técnico, um lado comercial, isso passa a ser normal, né? Ter essa exigência, a gente não pode mais se dar ao luxo de ter um profissional específico para cada caixinha, e essa ideia de caixinhas também, eu acho que é uma coisa que a gente não pode mais falar, né? Você entrar numa empresa e pensar numa trilha de carreira, esquece caixinhas, né? Pensar mesmo nessas competências. Então, essas que eu falei de adaptação, velocidade da adaptação, a entrega e a versatilidade, estão todas muito ligadas à flexibilidade, né? Eu acho que essas competências todas convergem para esse caminho da flexibilidade. E outra coisa que eu acho que é muito importante, talvez agora seja o momento de resgatar antigos sonhos e dar uma guinada para uma nova carreira, que é uma coisa que estava meio latente nas pessoas, né? Tem estudos que mostram que antes da pandemia, 3/4 dos profissionais estavam insatisfeitos com o trabalho, e desses 3/4, 2/3 pensava em uma mudança radical de carreira, abandonar tudo e dar uma guinada a 180 graus.
Então, talvez esse seja o momento, né? Quer dizer, de realmente fazer uma autorreflexão, ver, pensar na questão da vocação e da identidade e ver o alinhamento disso com as competências. Quer dizer, e para fazer essa transformação, acho que tem outros pré-requisitos, né? O primeiro é motivação. Então, nessa questão que eu estou falando, de você repensar a sua carreira e as suas paixões, eu acho que se isso não for feito, o profissional não vai ter motivação para aguentar o que vem pela frente. Quer dizer, a gente diz no coaching que a gente faz bem e o que a gente faz fácil. A pessoa tem que descobrir o que ela faz bem e o que ela faz fácil para poder dar conta, né, da jornada de trabalho e da quantidade de demanda e exigência que ela vai sofrer. Além da motivação, um segundo fator, eu acho que é aí sim a questão das competências técnicas e comportamentais, né? Os métodos. O máximo de cursos, de capacitações que a pessoa puder ter e se desenvolver, isso é importantíssimo. Mas aí, de novo, acho que a gente tem que fazer uma análise, né? O ensino tradicional, mesmo que seja de excelência, você fazer uma GV como eu e o Fábio, o INSPER ou grandes escolas aí, isso não perdeu totalmente o valor. Eu acho que são radicais as pessoas que dizem que essas instituições vão morrer, que o dinheiro que você gasta em 4 ou 5 anos e o tempo nessas faculdades é jogado fora, porque daqui a 5 anos isso não existe mais. Eu acho que não é tão radical. Mas elas vão ter que se transformar e entender que essa ideia do microlearning é mais atual e mais presente, né? Quer dizer, que formas de ensino online que são gratuitas, são rápidas e são voltadas para um objetivo específico, elas vão ser cada vez mais demandadas e mais efetivas do que os cursos acadêmicos muito longos. Eu acho que tem que ter as duas coisas, mas com esse olhar mais ágil e mais essa coisa do microlearning, acho que é uma tendência muito grande mesmo. Então eu falei, desculpa, Fábio. Não, então, acho que é só para a gente também só trocando um pouquinho, porque não quero depois só falar e tudo mais, acho que só para complementando um pouquinho também, já que você veio comentando. Só agradecer também a oportunidade de estar falando com vocês. E o que eu quis trazer aqui para vocês é que nós, na Meu Entrevistador, a gente está trabalhando com muitas empresas que estão demitindo. Eu acho que eu quis pegar de estudo com eles, foi entender o porquê que alguns profissionais eles estavam colocando para ser desligados e o que tinha de característica naqueles profissionais que acabavam ficando. Então, a gente aí, com parceria com a Carreira Center, a gente já está trabalhando com milhares de profissionais nesse sentido. E o que eu entendi de característica daqueles profissionais que estão ficando, eu separei aqui em algumas linhas que eu acho que casa muito com o que você está falando aí da adaptabilidade e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto que eu entendi que os profissionais que acabavam ficando era a sua habilidade de vendas. Só que quando a gente fala de habilidade de vendas, eu não quero falar só de uma habilidade comercial, mas é uma habilidade de você saber se vender, de você saber causar valor. Eu acho que isso é que eu percebi que os profissionais que acabavam não sendo desligados nessa linha tinham. E casando com isso, o que você comentou, é aquela habilidade de intraempreendedorismo. Então, daquele profissional que de fato entende a cabeça do chefe e do dono daquela empresa. Ele sabe o que nesse momento aquela empresa está passando. Ele sabe exatamente os problemas que aquela empresa está passando e o porquê que aquele o diretor, o CEO daquela empresa não está dormindo à noite. O que está passando na cabeça dele? Se aquele profissional tem na cabeça, eu sei o que está acontecendo, e é nesse caminho que eu vou agir, são esses os profissionais que eu vejo que estão ficando. Fora isso, o que eu fui percebendo nesses estudos foi a questão de adaptabilidade à mudança, que nem você comentou, uma questão de você saber escrever, então uma escrita boa, uma habilidade de falar em público também são profissionais que eu percebi que acabavam ficando. Fora a questão de você também saber falar inglês, que eu vejo que foi uma das características que alguns profissionais acabaram ficando. E uma característica final que eu também percebi que casa com a habilidade de vendas, mas a habilidade de vendas digitais. Então, são os profissionais que eu percebi aí que acabavam, que continuavam dentro da empresa. Mas eu queria complementar isso, mas pode continuar
Aí falando, Não, mas acho que é exatamente isso, está super alinhado com o que eu penso, e eu acho que a ideia era justamente ver essa coisa que tem em comum, né, um fio condutor entre as pessoas que estão se dando bem e vão se dar bem. Quer dizer, o que a gente percebe com essa puxada de régua para cima é que só vai sobreviver quem for nota 9, 10, né? Quem é nota 5, eu acho que não tem a menor chance, e quem tiver nota 7 vai ter que correr muito atrás, entender quais são as competências, porque às vezes elas eram bem-sucedidas em algumas coisas, mas não sabiam nem por quê. Então, essa coisa mais conceitual, né, de tentar extrair a fórmula do sucesso para replicar agora e atualizar essa fórmula, é o que vai fazer, não é garantir, porque a gente não tem garantia de nada, mas aumentar a chance da pessoa sobreviver nesse mercado, né? Então, aquela coisa que eu estava dizendo, para conseguir fazer toda essa autotransformação, a pessoa precisa da motivação, precisa, sim, do processo e do conteúdo, tanto técnico quanto comportamental, desenvolver as competências. E a última coisa, eu acho que é o equilíbrio emocional, né? Uma partezinha aí da inteligência emocional é muito necessária, porque senão ninguém vai aguentar a quantidade de exigência. A gente está vivendo num momento ruim. A gente fala o tempo todo de qualidade de vida e de não ter estresse, mas o estresse faz parte da vida. Eu acho que até um certo ponto, se a gente pensar ali num sino, né, na curva normal, até chegar no pico dessa curva, o estresse é benéfico, porque ele gera movimento, né? Quando você percebe uma falta em você, ou falta de conhecimento ou de competência, essa busca que te move para cima vai trazer desempenho. Só acho que a partir do pico ali da curva do sino, daí para frente o efeito é negativo, né? O estresse, além de um certo ponto, ele só gera perda de qualidade, de produtividade. É a gente saber esse ponto ótimo de encarar o estresse, mas a gente tem que saber lidar com ele. Eu acho que por 1, 2 anos a gente vai estar num ambiente muito ruim, muito competitivo, mais que o normal, e a gente tem que entender que faz parte, né, esse momento de estresse, apesar de que eu acho que, em contrapartida, as empresas têm que tentar amenizar isso, né? A gente vê os empresários todos falando, né, em apoiar os colaboradores e tal, mas isso tem que ser uma coisa real, porque o nível de estresse está muito alto, o nível de competição também. Então, acho que fazendo um resumo dessas competências que eu e o Fábio falamos, eu acho que número 1 ali é a flexibilidade, essa capacidade de adaptação e a velocidade de adaptação, esse nível de entrega e de excelência, né, tanto contando com a experiência da pessoa, como o que ela efetivamente entregou, a criatividade, a curiosidade, esse equilíbrio emocional para aguentar, né, o tranco agora, e a capacidade de desaprender e aprender, que a gente sempre fala. Porque se tem uma perda relativa da importância do conhecimento técnico específico, eu falei relativa, né, porque em termos absolutos, quanto mais excelência, quanto melhor formação, isso é melhor. Só que quando você tem isso tudo, você ainda não tem um diferencial. O diferencial é essa parte de conseguir reaprender e desaprender, porque o conhecimento está se renovando numa velocidade absurda, né? Então, daqui a 5 anos pode ser que esse conhecimento não valha mais, mas se você tem a musculatura para adquirir novos conhecimentos, você vai estar sempre conseguindo estar ali na competição, né? Então, como fazer isso tudo, né? Eu falei que os pressupostos são motivação, o conhecimento e esse equilíbrio emocional para conquistar essas competências, mas eu acho que mesmo a gente que é da área sabe quanto é difícil, né? Então, acho que a gente tem que começar, a chave, eu acho que é a autoeducação, né? A gente vai ter que fazer um auto-assessment de nós mesmos, né? De um jeito mais objetivo possível, que não é fácil quando a gente está falando da gente. A gente não vai ter, eventualmente, um coach ou um profissional como a gente para nos ajudar. Então, a gente tem que fazer esse mergulho, né, na nossa história, como a gente enfrentou crises e que recursos a gente usou para superar, e tentar enxergar realmente dessas competências que a gente falou, quais que a gente está mais perto do nível ideal ou menos. E daí começar um trabalho de autoeducação, onde eu acho que a questão toda é a dúvida. É uma coisa, esse lado aí que o Fernando falou de filosofia, eu acho que isso que deixou para mim é o maior ensinamento. Quer dizer, eu acho que a única forma de aprender não é simplesmente estudar, é estar aberto para o novo e duvidar. O tempo todo você duvidar do que você sabe, desconstruir o que você sabe para ir em busca do novo. Porque a gente sempre tem a tendência de achar que está certo, que o que a gente sabe é suficiente. Então, e é muito difícil enxergar de fora. A única forma é se autoprovocar e duvidar o tempo todo, né? Eu gosto muito mais de pergunta do que de resposta. Eu acho que a gente tem que ficar o tempo inteiro se questionando. Eu acho que um exemplo, né, que
eu queria trazer, e o Fábio acho que tem outros, mas a gente está vendo não só as startups ou as empresas mais modernas se reinventarem. Acho que um exemplo que me chamou a atenção essa semana foi a Riachuelo e o Grupo Guararapes, né, que é uma empresa de quase 80 anos e morreu essa semana, né, o fundador, e eles têm tido notícias que eles querem ser uma startup, né, como todo varejo, eles tiveram mais de 300 lojas fechadas na pandemia e usaram esse tempo para investir em tecnologia, né, no e-commerce, como várias outras, mas eles estão substituindo fornecedores por novas startups para estimular o empreendedorismo, fazendo associações com universidades, tanto em Pernambuco como aqui no Brasil todo, onde eles têm loja. Então, eu acho que é um exemplo de uma empresa muito tradicional e que o CEO era uma pessoa de 90 e poucos anos e que já se renovou muito rápido, né? Então, eu acho que esse é o caminho para as empresas, né? Acho que o Fábio tem outros exemplos aí. Não, e é bem interessante isso, porque hoje eu acordei até com uma notícia que a Petrobras ela acabou de anunciar que vai ter o home office até o final do ano. Então, assim, quando a gente ia começar a imaginar que uma estatal ia começar a pensar numa linha de home office e tudo mais. E eu acho que é aí que casa bastante com a questão da adaptabilidade. Como será que aqueles profissionais que estavam lá dentro, que hoje estão tendo que trabalhar home office, será que eles estavam preparados para esse tipo de mudança? E que tipos de novas mudanças que podem vir a acontecer? E não precisa ser uma empresa de super tecnologia de nada. A gente está vendo aí a própria Petrobras, uma característica de ser burocrática, estatal e tudo mais, está tendo que trabalhar nessas soluções de home office. Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar um pouco dessas oportunidades que isso vem a trazer. Qualquer empresa hoje vai ter que trabalhar home office. Então, eu acho que é muito interessante isso, porque eu estava até refletindo no sentido de você pensa assim, um profissional que trabalha hoje na Apple, trabalha no Twitter, ou diversas empresas de tecnologia, talvez o espaço de trabalho dele hoje vai ser o mesmo se ele trabalhasse em qualquer uma das empresas aí no Brasil, porque ele vai fazer o home office e ele vai ter essa linha. Então, assim, deixa de ser um diferencial, o que era no passado, daquele espaço físico, da estrutura, e a gente outras empresas conseguem trabalhar de igual para igual nesse sentido. Hoje já não é tão feio, você já não tem um espaço tão legal, tudo mais, talvez nem vai precisar nessa questão. Então, eu acho que isso casa bastante aí com aquilo que a gente vem trazer. Nós já temos algumas questões chegando aqui que são altamente pertinentes a esse momento. Eu não sei se o Fábio ainda quer acrescentar mais algum comentário, Fábio? Não? Não, então, acho que a gente pode começar a interagir. E as duas questões que foram colocadas aqui, eu acredito que são totalmente pertinentes, né? A primeira é da Maria Cristina, lá de Curitiba. Ela está dizendo que uma das coisas abordadas é a versatilidade e a bagagem que os profissionais serão demandados, e na verdade já estavam sendo, né? Já vinham sendo, e que ela tem discutido com o grupo dela, de que será que esse novo não vai trazer um grau de exigência absurdo versus o reconhecimento, as recompensas no geral? E a outra pergunta, que pode se colocar junto, que é da Heloísa Silva, será que nós não estamos prosseguindo no caminho de procurar homens e mulheres maravilhas e super-homens? Olha, eu concordo muito com elas e talvez a minha visão não seja muito otimista, assim, eu acho que é isso que está acontecendo, né? Eu acho que a demanda é essa, eu acho que é uma demanda exagerada, né, desproporcional, mas eu não acredito muito em teorias conspiratórias, aí eu não acredito muito no aleatório. Eu acho que aconteceu essa pandemia, aconteceu essa demanda, não acho que o mundo está conspirando contra nós ou as empresas, eu acho que é a realidade, é o que temos para o momento aí, e é o que a gente tem que lidar. A gente está entre um cenário médio, ruim e péssimo. Eu acho que no curto prazo a gente não tem um cenário que seria o justo, que seria o mundo ideal, que a gente poderia... Essa coisa do reconhecimento, que é uma coisa que eu me preocupo muito, eu concordo muito com ela. Eu acho que o nível de exigência é insano
e o reconhecimento não é proporcional. Eu acho que tudo é cíclico e as coisas vão entrar no normal. Eu fico imaginando aí, pensando um pouco no lado mais econômico, que as empresas melhorando, alguns setores se reaquecendo e tendo mais oportunidade de trabalho, as pessoas vão poder começar a escolher as empresas que realmente valorizam um pouco mais, reconhecem um pouco mais, porque a gente tem falado até com pessoas de outras consultorias, de outras empresas, muitos, né, especificamente consultoria, diz o momento está difícil, mas em alguns lugares a direção da empresa dá um apoio e uma colaboração e um ambiente menos hostil que compensa um pouco. Então, eu acho que esse é o caminho. Quando as pessoas começarem a ter um pouco mais de escolha, o próprio mercado vai possibilitar que baixe um pouco essa pressão. Eu sou um pouco pessimista com o momento de agora. Acho que a gente está num momento de muita pressão, muita exigência, desproporcional, pouco reconhecimento, e eu acho que as pessoas vão... Realmente, tem uma coisa que não tem tanto a ver com o nosso tema de hoje, mas eu acho que as empresas que não têm propósito não vão sobreviver. Né? Então, realmente, essa coisa da marca empregadora, que as empresas falam tanto em se preocupar com os colaboradores, isso vai ter que ser real, se for um dos propósitos da empresa. Porque eu também não acho que o ser humano ficou tão bonzinho agora, e hoje todas as empresas se preocupam com a sustentabilidade ou com o propósito. Só que ficou muito fácil de ver quem está mentindo. Né? Então, se uma empresa, por exemplo, tem um produto de má qualidade, ou tem trabalho escravo, alguma coisa estranha, extrema, e na propaganda ela diz o contrário, isso vai ficar visível muito rápido. Em 2 minutos está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então, mesmo quem não é tão ético e tão bonzinho assim, não vai ser sustentável a longo prazo. Então, eu acho que tanto as empresas como as lideranças que não tiverem um propósito real de reconhecimento de pessoas, a longo prazo não vão sobreviver. Mas o curto prazo vai ser duro. E eu concordo também com essa questão que estão buscando mesmo esses super-homens, super-mulheres nesse sentido. Mas, infelizmente, é uma questão de mercado, né? A gente percebe que as empresas elas vêm caindo o faturamento, vem precisando, e precisa ter uma equipe enxuta, demitindo tantas pessoas e ainda tendo que crescer e aumentar o faturamento, precisam de pessoas que vão poder construir isso. Mas tem que ver se de fato aquilo vai ser sustentável, se aquilo de fato não vai ser só para esse período, e como que vai estar a cabeça de um profissional como esse. A gente estava falando aí da questão psicológica aí desses profissionais, que de fato precisa ser trabalhada, porque eles, de fato, aguentar essa pressão para poucos profissionais não vai ser fácil. Verdade. Nós temos um comentário aqui do Ricardo Cortas, que a pandemia estimulou uma mudança rápida de valores e condutas. Mas será que a priorização do lucro sobre valores éticos de conservação da natureza vai continuar? Exatamente o que vocês acabaram de comentar, a Flávia acabou de comentar. A propaganda e o marketing vão continuar a ditar as regras de consumo? Você já tinha acabado de comentar isso, certo? E o outro comentário é de que no home office nós teremos escritórios menores, menos custos internos, menos ar-condicionado, menos restaurante, menos transporte. Será que uma tremenda redução de custo? O que as empresas vão fazer com esse ganho, entre aspas? O que vocês acham? Acho que é Vocês têm interessante. observado? Eu percebi até alguns bancos que estão entregando prédios, então vão ter uma redução de custos aí bem grandes. Eu acho que ao mesmo tempo gera uma outra oportunidade, até para os RHs. Quais são os novos tipos de benefícios que a gente pode começar a ver nesse novo tempo aí de home office? Fala-se muito aí da questão a gente tinha vale transporte, a gente tinha diversos outros benefícios que valem quando você está lá na empresa, o VR, diversos outros. A gente pode começar a ter de benefício e gerar valor para uma empresa de benefícios quando você tem um home office. Eu acho que gera até uma oportunidade de negócio aí frente aos RHs nesse sentido. Quem que a gente pode começar a fazer? E eu acho que assim, vai ter essa redução de custos. Isso pode ser aproveitado para o próprio funcionário. Então, quanto custa para o funcionário ficar lá? Ele pode talvez ganhar mais, ele pode até ter um custo de vida menor morando em outro lugar. A gente percebe isso. Eu tenho amigos no Itaú, por exemplo, e já estão morando no interior. Voltaram para o interior e estão entregando da mesma maneira, se não mais, nessa questão. Uhum. Muito bem. Essa questão do home office é interessante, né? Porque, obviamente, que isso não é novo, né? Eu me lembro que em 97 eu trabalhei numa empresa canadense e nós implantamos home office aqui na América Latina
e a empresa no mundo tinha 70 mil funcionários, 25 mil funcionários já trabalhavam no modelo home office ou home based, né? O home based é aquele que não precisa ir na empresa nunca. O home office é que ele alterna entre a empresa e a sua residência. E durante muito tempo houve muita resistência nas demais empresas, né? Então eu virei um evangelista aí do home office. Há muitos anos fundamos a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, e agora, de repente, todo mundo foi para o home office. Mas será que as pessoas estão preparadas para esse trabalho home office? O que muda na forma de trabalhar e nas próprias competências pelo fato de estarem trabalhando à distância? Por exemplo, líderes. Você liderar uma força de trabalho distribuída, que não está ali na sua frente, deve ser muito diferente do que você liderar a equipe que está ali na sua sala, na frente de você, o tempo todo. Gostaria que vocês pudessem comentar um pouco como é que vocês estão vendo as pessoas que vocês têm ajudado com coaching e com recolocação, como é que isso tem aparecido para vocês? Eu acho que esse é um desafio grande, né? Como tudo, eu acho que sempre vem o discurso primeiro e a prática depois. Eu acho que as pessoas estão tentando, mas ainda as lideranças não se adaptaram tanto. Eu acho que um dos pré-requisitos é essa questão da confiança, né? No coaching, uma das competências que a gente trabalha muito é essa capacidade de delegar, que muitas pessoas têm, e no home office isso é uma exigência maior, não só o delegar, como confiar, né, que as pessoas que vão estar lá vão estar fazendo aquele trabalho. Então, eu acho que já entra numa questão que eu estava falando mais moderna, nessa questão de avaliar as pessoas mais pela entrega, do que só por um estudo ali teórico de competências, mas, por outro lado, pressupõe, exige, né, da liderança uma confiança maior. Para isso também tem um pressuposto que ela precisa desenvolver essa equipe antes, mas eu acho que você tem, é um pressuposto que as pessoas que estão na sua empresa são éticas, são verdadeiras, isso não é uma competência para analisar. Quem está lá é um pré-requisito que seja assim. Se a pessoa tem aquele cargo, vamos dizer, aquela atribuição, é porque é esperado que ela faça, e, óbvio, os ajustes vão ter que sendo feitos, mas eu acho que essa questão da confiança e de uma maturidade de lidar e olhar mais para a entrega é um caminho ainda a desenvolver. Eu acho que a maioria das lideranças tem essa meta, mas ainda não está fazendo isso, todos nós, né? Eu acho que é um caminho para todo mundo. Eu vejo que empresas que tinham metas estruturadas, individuais, coletivas, e sabia para onde queria chegar, eu acho que não sente tanto agora essa questão do home office, porque sabe que os profissionais estão indo para o caminho certo, independente de onde eles estão. Mas muitas empresas que não tinham tudo isso estruturado e precisavam sempre estar por perto, um microplanejamento, um microgerenciamento aí dos profissionais, eu acho que vem sofrendo bastante aí com essa questão do home office, mas está sendo forçada a mudar. Então, assim, não teve outra solução, não tem outra solução. Vai ter que se adaptar aí a essas mudanças. Um dos desafios, eu acredito, que é para os profissionais de recursos humanos, né? Como é que nós poderemos ajudar as empresas e ajudar os profissionais a desenvolverem essas competências humanas que vocês estão colocando acima até das competências técnicas? Competências técnicas vão continuar sendo cada vez mais exigidas, até porque o mundo é mais complexo, né, e mais ambíguo, mas parece-me que, de tudo que vocês falaram, o que se destacou muito foram as competências humanas, né? Então, uma pessoa tem que ter equilíbrio emocional, tem que se autoconhecer, tem que buscar continuamente a aprendizagem, né, o lifelong learning, desenvolver relações de confiança num ambiente hostil, cada vez mais hostil, né? Como é que será que o que vocês têm visto das empresas fazendo em termos de desenvolvimento para esse novo mundo, para essa nova carreira, atualmente? Não sei se o Fábio quer responder. Pode falar. Tá. Eu acho que tudo, como eu falei, que era potencial, era futuro, já se realizou. Então, acho que primeiro as formas de entrega, né, a questão de treinamentos, workshops e todas as ações com as pessoas tem que ser agilizadas, tem que mudar completamente o formato, mas eu não acho que é só um formato de entrega, por exemplo, quer dizer, você faz a reunião via Zoom ou via Teams, mas é o mesmo conteúdo. Eu acho que a cabeça tem que ser digital, tem que ter esse olhar da rapidez, da agilidade. Por exemplo, a gente está começando a
trabalhar com novas formas de coaching sob demanda, né? Que são para alguns pontos, né? Que as pessoas têm ali um líder que tem que desenvolver num momento para um projeto, uma competência, então faz 2, 3 reuniões, o outplacement digital, que a gente tem essa plataforma do Meu Entrevistador e um robô que busca vagas, que estimula todo o lado de protagonismo da carreira. A pessoa faz o próprio outplacement com os vídeos, com toda a preparação, e depois ela pode buscar posições no mercado com o robô, mas isso tira um pouco o foco, a dependência, não é o foco, a dependência de um consultor, e ele faz isso sozinho, né? Então isso teve um lado bom que ajudou a gente a estimular que a pessoa se aproprie da própria carreira e do próprio processo seletivo. Mas isso são só exemplos para dizer que não basta fazer fazer remoto, né, as entregas ou os treinamentos, e sim ter um pensamento digital nesse sentido da urgência, da qualidade cada vez maior e muito rápido. E eu acho que os RHs têm que atuar, eu acho que a gente está no olho do furacão aqui, acho que são algumas das áreas mais exigidas das empresas, porque a gente tem que dar todo esse suporte, né, que você, como você falou, as competências humanas, mas aqui não são só humanas, são essa capacidade de resolver problema, de aprender a aprender, elas são muito práticas, e elas, o que não invalida o conhecimento técnico, né? A gente acha que ele cada vez, a gente tem que ser mais exigente com ele, que a gente não está focando tanto nele, porque cada área tem o seu conhecimento, e o nível de exigência vai ser cada vez maior, mas o que eu acho que ele é condição necessária, mas não suficiente. Quando você tem o maior conhecimento técnico, você ainda não tem tudo, daí precisa desenvolver essas competências que a gente está falando. Mas eu acho que o RH tem um papel fundamental, tanto com as lideranças, de ajustar expectativas, fazer com que eles apoiem os colaboradores, como ajudar no desenvolvimento dessa forma mais ágil e realmente mais moderna, e não só usando as ferramentas aí de ensino à distância. Fábio, tem até uma pergunta aqui, só para complementar, a hora que você for responder, de que como é que o meu entrevistador pode ajudar nesse momento de demissões na preparação desses profissionais, na requalificação desses profissionais para o novo mercado? Perfeito. Eu acho que eu encaro mesmo uma mega oportunidade para o RH mesmo, ele ser ainda mais estratégico nas empresas. Então, eu acho que o RH tem que saber aproveitar bem essa oportunidade que está sendo bem demandado, e se souber aproveitar, os profissionais que souberem aproveitar, estruturar uma área aí à distância, nesse sentido, vão conseguir crescer bastante. A minha entrevistadora, ela é uma plataforma, né, de streaming de vídeos que prepara profissionais para o mercado de trabalho. Só que a gente criou ela de uma maneira um pouco diferente. A gente colocou os próprios executivos de mercado podendo preparar quem quer entrar naquelas determinadas organizações. Então, supondo que um profissional quer entrar ou quer mudar de emprego para uma Ambev, ele pode se preparar com diretores da Ambev, o RH da Ambev, com os profissionais de fato do mercado, que eles estão lá ajudando, simulando entrevistas. Então, a gente criou como se fosse um Netflix de carreira, onde esses profissionais vão podendo ajudar. Já tem mais de 200 empresas lá dentro, já tem mais de 1.000 vídeos dentro da plataforma, e a gente semanalmente vem atualizando com novos conteúdos. E aí, respondendo essa pergunta, de fato podendo não ter um material estático, sim um material que a gente sempre atualiza. Então, quando a gente entrou, por exemplo, nessa questão aí da pandemia, a gente já tinha inúmeros conteúdos falando de como funciona um processo seletivo à distância, uma entrevista digital. Não era algo novo para a gente poder tratar nesse tema, porque a gente semanalmente já vinha trabalhando diversos outros temas. E hoje, qualquer tema que vem surgindo, a gente vai sempre colocando. Então, a gente está aí no mês do orgulho LGBT, a gente já tem uma série de conteúdos voltados à inserção do público LGBT no mercado de trabalho, a gente tem séries sobre mães no mercado de trabalho, a gente tem conteúdos de inúmeras empresas voltados à carreira, como se fosse esse Netflix. Então, a gente é uma solução para as empresas poderem trabalhar a recolocação do seu profissional, das pessoas que eles acabam desligando, só que de uma maneira barata e poder oferecer para todos os funcionários dessa empresa. Eu gostaria de lembrar aqui os nossos participantes de que às 9h50 a gente vai encerrar essa etapa aqui geral, e nós vamos ter uma continuidade com os associados da BRH para poder ter um bate-papo mais intimista, mais informal com os nossos palestrantes, e onde nós vamos abrir o microfone, o pessoal vai poder interagir melhor.
Então, quem ainda não se inscreveu e é associado, vocês podem mandar um e-mail agora para a BRH. Eu vou colocar aqui no chat o endereço do e-mail direitinho, para que vocês possam solicitar o link, para que vocês possam, como associados, continuarem nessa segunda parte conosco, né? Os comentários estão vindo muito nessa linha, gente, e as perguntas dos nossos participantes estão vindo muito na linha dessa questão da desumanização, ou pelo menos, vamos dizer assim, uma maior pressão das empresas sobre as pessoas, que está sendo aqui colocado muito como desumanização, como é que as pessoas podem, de uma certa forma, até se proteger, né? O nosso colega Ricardo fala, por exemplo, no mundo em competição mais selvagem e trabalhadores com menos estabilidade, o mercado tem que mandar a mensagem que os fins não justificam os meios. E essa mensagem, como é que ela será dada? Eu não sei se entendi exatamente a pergunta. Eu acho que uma coisa é o ideal, outra é o real, né? Eu concordo com essa desumanização, mas a gente não consegue lutar contra o mercado, né? Eu acho que todo mundo trabalhando e gerando riqueza e mais empresas contratando, naturalmente, como eu falei, eu acho que as pessoas vão poder escolher mais e as empresas que fizerem o melhor trabalho de gestão de pessoas vão atrair mais as pessoas. A tal da marca empregadora, tudo isso que a gente fala é real, né? Eu acho que tem essa tendência da desumanização mesmo, e para a gente se proteger, e eu acho que eu já achava isso antes da pandemia, que o assunto, né, a bola da vez, eu acho que é saúde mental. Eu acho que isso, as empresas, o RH, é uma grande função do RH agora trabalhar isso, e as pessoas fazerem, como eu falei, essa questão de trabalhar tanto a resiliência como esse equilíbrio emocional de várias formas, cada um procurando ali o seu equilíbrio de várias formas, mas eu acho que quando a pessoa consegue se capacitar e ela se sente mais segura, eu acho que sinceramente, ela consegue ter com um grau de confiança maior, ela arrisca mais, ela vai poder avançar mais nesse mercado. A gente está mesmo nessa realidade hostil e não é o que a gente gostaria. A gente não tem como mexer macro nisso, né? Cada um pode fazer o seu caminho, a sua autoeducação, mas a gente vai ter que resistir até a coisa melhorar um pouco. Já é um sintoma, né, que tem se caracterizado que no mercado atual as pessoas ficam menos tempo nas empresas. E uma das razões é justamente porque elas não se identificaram com os valores dessa empresa. Como vocês já mencionaram, discurso diferente da prática, não preocupação legítima com os stakeholders, com a responsabilidade social e com a sua própria equipe. Então, a principal arma das pessoas é justamente ela mudar de emprego e trabalhar com quem elas acham que pode entregar isso, né? Então, a gente vê muito movimento de saída das pessoas por iniciativa das empresas, por questões econômicas ligadas à pandemia, a questão da rentabilidade, mas também por iniciativa das próprias pessoas, na verdade. Com certeza. Eu acredito nessa via do mercado, né? Quer dizer, achar que alguma coisa, algum colchão de proteção, ou mesmo do governo, né? Quer dizer, agora a gente está vendo nas demissões, a coisa da medida provisória, algumas ajudas que o governo está tentando dar, isso está servindo como um amortecedor, mas o que vai resolver mesmo é o crescimento da economia e o mercado, né? Quer dizer, alguma medida de proteção pode diminuir pontualmente em alguns setores, né? Alguns setores sofreram muito, né? Aviação, turismo, eventos, esses setores mais críticos, o governo até com financiamentos, aí ele está tentando apoiar. Mas isso é paliativo, né? O que vai resolver e vai solucionar é isso que você falou, é a possibilidade de mudar de emprego, e para isso as empresas têm que crescer e têm que vender para poder contratar outras pessoas. Então, eu acho que a solução mais realista é essa situação, essa solução mais real, né, de ter outras oportunidades e poder escolher. As pessoas agora, infelizmente, os colaboradores os profissionais estão numa posição mais fraca, né, que existem menos posições, e daí se tudo aquilo que a gente falou de começarem a enxergar outras alternativas que não só esse emprego CLT, os empregos ou só as vagas, né, que elas encontram na internet, à medida que as pessoas conseguirem expandir, porque uma coisa só que eu não falei, uma das antecipações de tendência é essa coisa da trabalhabilidade versus empregabilidade, né? A gente já falava muito nisso, mas agora isso é real, quer dizer, ou você é capaz de ter ferramentas e recursos internos seus
para você gerar valor para alguém e ser remunerado por isso, ou então você não existe. Quer dizer, um emprego às vezes dá uma falsa sensação de segurança de que você está protegido, mas todo mundo, quem está fora e quem está dentro das empresas, está nessa situação de ter que gerar valor e conseguir receber uma remuneração por isso, fora ou dentro das empresas. Se a gente achar que quem está dentro da empresa está protegido, a gente também está se iludindo um pouco. Eu acho que a situação é difícil mesmo agora. Eu acho que ela vai melhorar, mas leva um pouquinho de tempo. Isso é interessante mesmo, porque eu vim do Itaú, né? Então eu trabalhei um tempo no Itaú e saí para empreender. E aí muita gente vinha falando, poxa, você foi arriscar bastante e tudo mais. Mas eu falo exatamente isso. Pô, talvez eu não tinha mesmo tanta segurança assim dentro de um banco. Não é também essa super segurança de que sempre vai ter o salário, de que sempre. Então, assim, se você olhar no médio prazo, talvez não é algo tão arriscado assim você empreender. Nós temos aqui o e-mail para solicitar para os associados para poder continuar na segunda parte do evento. Já está aqui no chat para todos verem, é o eventos@abrhsp.org.br. eventos@abrhsp.org.br. E nosso colega também aqui diz o seguinte: se vocês podem comentar um pouco em relação à saúde física e mental em home office e também para aqueles que continuam dentro das empresas, por exemplo, nos processos Fabris, né, não tem home office, a pessoa tem que ir lá. Sim. Olhando como RH, o que pode ser feito em relação à saúde física e mental no home office? Eu acho que tudo parte dessa questão da cultura da empresa e realmente do quanto a empresa está voltada para os colaboradores. Eu acho que, no caso específico do home office, né, entender que a pessoa ali, eu acho que está todo mundo trabalhando muito mais home office do que nos escritórios, e eu acho que parte dos RHs e das empresas tem que partir esse entendimento de que tem uma jornada de trabalho, uma separação maior entre o que é jornada de trabalho e o que é pós-jornada, que como não tem a separação física, isso fica menos claro. Eu acho que tem que ter todo um suporte psicológico, né, no sentido de mostrar essa confiança, de ter um pacto ali, né, de que está todo mundo no mesmo barco e a empresa ter ações, né, de flexibilização, de eventualmente, né, tem empresas que estão pondo até psicólogos à disposição das pessoas e tendo conversas periódicas aí, mostrando que se preocupam, tal. Eu acho que é um trabalho de resgatar a confiança, tirando medidas práticas aí, que tem muita publicação sobre home office, mas eu acho que é mais, num sentido mais geral, é isso de se mostrar disponível, né, e de mostrar que realmente se interessa pela pessoa e que não é um discurso. Um exemplo que eu dou, Jorge Paulo Lemann, que teoricamente é um profissional super duro, né, e exigente, logo que veio a pandemia, ele falou, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer agora é cuidar do fluxo de caixa e cuidar do caixa. A segunda coisa e mais importante é cuidar bem das pessoas, né? Então, eu acho que essa coisa e não é uma pessoa que a gente imagine falando isso, ainda mais com a questão da meritocracia radical, que eu acho que eles já mudaram muito, né? Então, eu acho que essa valorização das pessoas. Uma coisa que eu queria falar aqui, né, eu sei que a gente está com o tempo no final, até citar uma pessoa que já fez uma live aqui, que eu acho que é um gênio do branding, que é o Ricardo Guimarães. Uma daquelas competências que eu falei, que eu acho que é mais importante, é essa capacidade de desaprender e reaprender. E ele fala uma coisa que eu concordo super, quer dizer, a gente foi contratado pelo que a gente sabe, e agora a gente está sendo valorizado pelo que a gente não sabe. Se é que é verdade essa exigência da capacidade de desaprender e aprender. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que as empresas têm que ser coerentes, né, aceitando o erro, porque a gente fala muito em deixar as pessoas arriscarem, se abrir para o erro, mas isso fica muito no discurso. Então, eu acho que as empresas que realmente querem crescer, elas vão ter que aceitar o erro das pessoas, no sentido não do erro recorrente, mas de premiar a pessoa que arrisca e eventualmente erra. Então, eu acho que às vezes é muito vergonhoso para quem sempre teve uma excelência e foi justamente contratado pelo que sabe, agora entender que é uma competência o não saber, né? Então, o Ricardo Guimarães diz, vamos combinar de não saber juntos, né? Vamos treinar a competência de não saber, né? Essa porque humildade. quem sabe não precisa aprender, né?
nem pensa que precisa aprender, porque esse movimento, ele vem da falta. Quando você percebe que você não tem uma competência, por isso que eu falei do auto-assessment, só aí você vai se pôr a caminho de adquirir essa competência. Então, eu acho que se você já tem essa postura de abertura, né, de duvidar, como eu falei o tempo todo duvidando, eu acho que você consegue se pôr em movimento mais fácil. Então, acho que tem que ter um pacto entre as empresas e os funcionários de vamos combinar de não saber juntos, né? Como eu falei, eu gosto muito de perguntas, então acho que a gente tem que fazer as perguntas certas e duvidar de todas as respostas. Eu acho que isso, para mim, é o resumo do que a gente tem que fazer agora para gerar esse movimento. Perfeito, Fábio. Obrigado. Você, Fábio. Obrigada a você. Bom, eu acho que um dos benefícios, a gente estava até falando como o RH pode inovar, e acho que um dos benefícios que eles têm que pensar agora é a respeito de psicólogos, é a respeito de olhar a saúde mental mesmo dos funcionários. Porque, e isso claramente vai ajudar os funcionários, mas não é para ser bonzinho, porque, de fato, isso vai aumentar muito a entrega deles. Vai diminuir turnover, as pessoas não vão querer sair ou vão sair por depressão, diversos outros problemas de saúde mental que vem acontecendo bastante. E numa crise que nem a gente está passando, isso vai aumentar muito. Então, assim, não tem que esperar isso explodir ou isso acontecer. Eu acho que o RH tem que pensar à frente agora, olhar que aquilo vai acontecer, como que a gente pode minimizar isso ou, enfim, não ter nenhum problema. Então, assim, se eu fosse do RH de uma grande empresa, estivesse pensando, eu estaria extremamente preocupado e pensando em como que a gente pode ajudar a saúde mental dos nossos funcionários, seja com palestra, seja com um benefício de fato concreto de você dar terapias e tudo mais para esses funcionários. Bom, estamos chegando agora no final. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados aí por terem compartilhado a experiência, o conhecimento conosco. Agradeço também aos que nos assistiram pela interação. Eu acho que isso enriqueceu muito a nossa conversa aqui. Nós vamos, então, agora fazer um breve intervalo para que a gente possa dar continuidade, então, com os nossos associados. Inúmeras mensagens aqui de agradecimento, de parabéns. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.